Já houve um momento na sua vida em que você se sentiu que estava sendo empurrado para um caminho que não era o seu? Uma voz dentro de você ou fora dizendo: faça isso, ninguém vai saber. Você merece mais do que tem. Por que confiar se Deus está em silêncio? Essa voz tem nome e ela não é nova. Hoje, o Evangelho nos leva para um lugar árido, silencioso e perigoso, um deserto, e nos mostra que Jesus, o próprio Filho de Deus, enfrentou exatamente essa mesma voz. E a forma como ele respondeu pode mudar a maneira como você enfrenta as suas tentações hoje. Fique até o final, porque essa palavra é para você. Imagine 40 dias. 40 dias sem comer, sem o conforto de uma casa, sem pessoas ao redor. Apenas o sol escaldante do dia, o frio da noite e o silêncio imenso do deserto. Jesus acabava de ser batizado no Rio Jordão. O Espírito Santo havia descido sobre ele. A voz do Pai havia dito: "Este é o meu Filho amado." E então, o mesmo Espírito que desceu sobre ele conduziu Jesus para o deserto. Não é por acaso que a vida espiritual muitas vezes começa ou se aprofunda justamente nas temporadas de deserto. Quando perdemos o emprego, quando o relacionamento termina, quando a saúde falha, quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Se você está num deserto agora, saiba, você está em boa companhia. E foi exatamente nesse lugar de vulnerabilidade que o tentador apareceu. Não veio com ameaças, veio com propostas, com lógica, com aparência de razoável, assim como costuma aparecer na nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Mas Jesus respondeu: "Está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus." Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: "Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar." Jesus lhe disse: "Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto." Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você notou algo nessa cena? O diabo não apareceu com chifres e forcado. Ele chegou com argumentos, com citações da própria Escritura, com 3 propostas que pareciam razoáveis, mas escondiam uma armadilha. A primeira tentação era sobre o corpo: transforme pedras em pão. A segunda era sobre a proteção: jogue-se do alto, Deus vai te segurar.
A terceira era sobre o poder. Eu te dou tudo, é só me adorar. Corpo, segurança, poder. São exatamente as 3 áreas onde a tentação nos atinge todos os dias. E Jesus respondeu a todas elas da mesma forma, com a palavra de Deus. Não com milagres, não com discussão longa, não com raiva, com a palavra, firme, clara, direta. Isso nos ensina algo profundo. Nós não vencemos as tentações pela nossa força de vontade. Nós vencemos quando estamos enraizados na palavra de Deus. Quando a voz que diz, você não é suficiente, aparecer, a palavra responde, não só de pão vive o homem. Quando o medo de ser abandonado por Deus vier, a palavra responde, não tentarás o Senhor teu Deus. Quando o mundo oferecer atalhos e compensações falsas, a palavra responde, somente a ele prestarás culto. E repare no final da cena. O diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Depois do deserto vem o serviço dos anjos. Depois da provação vem o cuidado de Deus. Isso não significa que a vida ficará fácil. Significa que você nunca estará sozinho no meio dela. Estamos entrando na Quaresma, esse tempo sagrado de 40 dias. Não por acaso o mesmo número de dias que Jesus passou no deserto. É um convite para desacelerar, para ouvir, para resistir ao que nos afasta de Deus e para confiar. Quem passou pelo deserto antes de nós já deixou o caminho marcado. Vamos fazer juntos uma oração? Senhor Jesus, obrigado por ter passado pelo deserto antes de mim. Obrigado por entender o que é sentir fome, cansaço e tentação. Hoje eu sei que não estou sozinho. Nos momentos em que a voz do medo, da dúvida ou do desejo me tentar, dá-me força para responder com a Tua palavra. Que eu aprenda a me alimentar não só do pão que passa, mas de cada palavra que vem de Ti. Conduz os meus passos nesse tempo de Quaresma. Faz do meu deserto um lugar de encontro com o Teu amor. Amém. Se essa oração falou com o seu coração, você não está aqui por acaso. Inscreva-se no canal Luz Divina e ative o sininho para receber o Evangelho todos os dias, com reflexão, oração e esperança. Que Deus ilumine o seu caminho. Até a próxima mensagem.